Nós vamos iniciar esta videoaula com um grupo de pessoas conversando, imaginando que tem um grupo conversando. E uma pessoa vai falar, apresenta ela para nós, a outra vai falar, nós estudamos juntas, no contexto de nós já nos conhecemos. Então, o verbo apresentar é introduce, da mesma forma que se escreve, se pronuncia. Somente faz um charme na pronúncia do D e na pronúncia do T. Introduce. Então, apresenta, introduce. Ela, her. O H tem o som de R. O E tem o som de A. O R tem o som de R. Então, ela, her. Para, to. O O tem o som de U. To. E nós, us. O U tem o som de A, o S de S. Então, nós, us. Nós é traduzido por us quando está no final da frase. E quando está no início da frase, é traduzido por we. Observe na frase seguinte. Nós está no início da frase, então é traduzido por we. A letrinha W tem o som de U e o E tem o som de I. Estudamos, study. O U tem o som de A. O D de R, o Y de I. Então, estudamos, study. Juntas, together. Vou buscar pipoca para nós. Nós vamos assistir o filme juntas. Então, um grupo de pessoas estão conversando e depois um grupo vai falar, traz suco para nós. O outro grupo vai falar, nós preferimos água. Então, quem vai? Eu. Em português, nós ocultamos o sujeito eu, porque em português nós podemos ter o sujeito oculto. E em inglês, nós não podemos, embora em práticas de diálogos coloquiais, ou seja, de diálogos informais, existem estas práticas. Então, eu, I. Buscar, get. O will está na frase porque está no futuro. Eu vou buscar no futuro. Pipoca, popcorn. Da mesma forma que se escreve, se pronuncia. Popcorn. Para, to, nós, us. Nós, we. Assistiremos, will watch. O verbo assistir é watch. O W tem o som de U. O A de O. O T de T. O C e o H tem o som de TX. Então, o verbo assistir é watch. O filme, the movie. Juntas, together. Traz, o verbo trazer é bring. Traz o pão, bring the bread. Traz ela, bring her. Então, o verbo trazer é bring. Suco, juice. Para nós, for us. Então, nós, em português, é traduzido por nós no início da frase e no final da frase. Já em inglês, nós no início da frase é traduzido por we, como nós temos ali na segunda frase, nós preferimos água. O nós está no início da frase, então é traduzido por we. E na frase anterior, o nós foi traduzido por us, porque sempre que o nós estiver no final da frase, será traduzido por us. E sempre que estiver no início da frase, será traduzido por we. Nós preferimos água. We prefer water. O W tem o som de U. O A de O, o T de R, o E de E, o R de R. Então, água, water. Eu quero água. I want water. Mais água, more water. Eu preciso de água. I need water. Então, o grupo assistiu o filme e falou, este filme fez bem para nós. Então, este pronome demonstrativo diz,
o T e o H tem o som de D, o I de I e o S de S. Então, este significa, a tradução em inglês é this. O this significa tanto este no gênero masculino como esta no gênero feminino. Então, esta música, this music. Este filme, this movie. Então, o this traduz tanto no gênero feminino, esta camisa, this shirt, como traduz também no gênero masculino, este lápis, this pencil. Então, este filme, this movie. O verbo fazer é o do no presente, a letrinha D e a letrinha O. E o O tem o som de U. Então, o verbo fazer é do. Eu faço caminhada todos os dias, eu faço natação. Então, o do traduz o verbo fazer. E o do é um verbo irregular. O passado dele é o did. Da mesma forma que se escreve, se pronuncia did. Então, eu fiz, ele fez, nós fizemos. Então, I did, he did, we did. Então, fez, did. Bem, good. Os dois Os têm o som de U. Good. Para, for, nós, us. Porque nós está no início da frase, us. Na próxima frase está no início, aliás, nós está no final da frase, us. E nós na próxima frase, no início da frase é we. Nós amamos, we love it. Então, o verbo amar é um verbo regular. Os verbos regulares terão ed no final do verbo. Os verbos irregulares, eles mudam completamente a tradução. Então, na frase anterior, nós tivemos o verbo did, que no presente é do. E agora nós temos o verbo love it, que recebeu o Dzinho no final, que no presente é love. Então, ele recebeu o ed no final. Sendo que, como ele já tem o e no final, ele recebeu apenas o d. Quando os verbos regulares já tiverem o e no final, eles receberão apenas o d. O filme, the movie. Agora você vai falar. Então, nós encerramos este diálogo, onde a pessoa falou que amou o filme, a outra falou que o filme fez muito bem. E agora, você vai falar agora sobre o nosso curso. Você está conversando com outro aluno do curso. E você vai falar, o professor Marcos passa muito exercício para casa. Então, professor, teacher, Marcos passa, gives, muito, much. Exercício de casa, se referenciando a tarefas escolares, tarefas de faculdade, tarefas de curso, homework. E quando você vai se referir a tarefas de casa, quando você for limpar a casa, lavar as vasilhas, fazer a tarefa de casa, você muda o home pelo house, housework. Para nós, for us. Nós precisamos, we need, fazer, to make. O verbo fazer é to make. Fazer o café, to make the coffee. Fazer o almoço, to make the lunch. A prova de teste. E enviá-la. Ele vai enviá-la. Ele, né? Eu, no caso, vou enviar a prova. Então, ele, he. O H tem o som de R. O E tem o som de I. Como a frase está no futuro, nós temos o will. O verbo enviar é send. O lá é traduzida pelo it, porque o lá está sendo um pronome oblíquo nessa frase. E o lá está significando qual pronome oblíquo? Ela, a prova. E o pronome que traduz ela para coisas ou animais é o it. Então, ela, a prova, lá, it. Amanhã, tomorrow. O T tem o som de T, o O de U. O restante tudo tem o mesmo som da escrita, somente o W no final que tem o som de U. Amanhã, tomorrow. Para nós, to us. Então, nessa última frase, o nós foi traduzido por us, porque está no final da frase. Na frase anterior, o nós foi traduzido por we,
porque está no início da frase. Então, o nós, quando estiver no início da frase, vai ser traduzido pelo we. E quando estiver no final da frase, vai ser traduzido pelo us. Então, eu te aguardo no próximo vídeo. E muito obrigado pela sua companhia.